Meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Sejam muito bem-vindos ao canal Bíblia de Fato. Neste vídeo nós veremos algo importantíssimo para aqueles que confessam a fé no arrebatamento secreto e são pré-tribulacionistas. Nós veremos que, mesmo antes desta doutrina ser renovada e sistematizada por volta do século XIX, ainda nos 3 ou 4 primeiros séculos, já se havia falado sobre o arrebatamento da igreja e sobre todas essas doutrinas e esses eventos que ocorrerão no fim dos dias, quando o Senhor Jesus Cristo voltar sobre a terra. Em 306 d.C., nascia na Síria um homem chamado Efraim, que se tornou um teólogo, escritor e poeta, amante das Sagradas Escrituras, um profundo estudioso que deixou vários escritos que até hoje ainda são usados pela Igreja Bizantina. Este homem ele falou de tudo aquilo que nós cremos dentro de toda essa interpretação pré-tribulacionista e de um arrebatamento secreto. Fica conosco até o final, porque nós traremos aqui 10 verdades que Efraim, o Ciro, falaram sobre o fim dos tempos e sobre a escatologia. E fica até o final, porque a 10ª verdade está relacionada ao arrebatamento pré-tribulacionista. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva no nosso canal ativando o sino para que você receba todos os nossos materiais. Mesmo numa época tão remota para a teologia, enquanto ainda a Trindade estava sendo debatida, onde a própria pessoa do Espírito Santo só começou a ser de fato debatido por volta do século IV. A questão da divindade de Jesus Cristo foi muito debatido pela igreja. E estudiosos produziam conteúdo. Deus estava regendo os homens de Deus para formular todo o nosso credo e aquilo que hoje nós aceitamos como a nossa declaração de fé. Da mesma maneira também, Deus usou Efraim, o Ciro, e a primeira verdade dita lá no século IV, de 306 a 373, que foi o período de sua vida, este grande homem de Deus, ele disse que o adversário, esse adversário é o anticristo, o adversário trará ódio entre as nações e o povo judeu será seu adversário. Isso é bíblico porque este homem iníquo, ele perseguirá o povo santo de Deus. Quebrando o acordo que ele mesmo fez, ele quererá parecer como Deus, desejando a adoração. E isso trará muitas angústias, porque ele fará um grande mal ao povo de Deus. A segunda verdade escatológica, apocalíptica, relacionada ao fim dos tempos, que Efraim, o Ciro, disse foi: quando, portanto, vier o fim do mundo, surgirão guerras diversas, comoção por todos os lados, terríveis terremotos, perturbações entre os povos, tempestades terra afora, pestes, fome, seca ao longo das estradas, grandes perigos no mar e na terra seca, perseguições constantes, matanças e massacres por toda parte, medo nos lares, pânico nas cidades, tremor nas estradas, suspeitas e ansiedades nas ruas. Efraim, o Ciro, profetiza um tempo de muito medo, onde as pessoas estarão aterrorizadas nas ruas e também onde a natureza estará abalada. Tudo isso mostra que ele estudou de forma profunda as Sagradas Escrituras. Não só Daniel e os livros dos profetas, mas também os livros do Novo Testamento, pois estamos falando do 4º século da igreja. A terceira verdade dita por Efraim, o Sírio, neste período ante o arrebatamento, mas também durante a grande tribulação, é que, fugindo das guerras naqueles dias, os mortos não serão enterrados, mas não haverá lugar seguro. As pessoas estarão fugindo de uma parte para outra, não haverá lugar seguro, pois todas as nações estão em tensão uma contra a outra, também contra o anticristo, mas também contra os judeus. Isso é bíblico porque as profecias ditas pelo Senhor fala em relação a fugir naqueles dias. Fugir da grande assolação que será trazida para o povo de Deus,
mas também em relação aos homens ímpios, quando a ira de Deus se manifestar, eles quererão fugir e se esconder nas cavernas, mas não haverá lugares para eles se esconderem da ira do Deus Todo-Poderoso. Na quarta verdade, Efraim, o Ciro, ele traz algo muito interessante sobre a pessoa do anticristo. Ele diz que o leão de Dan, ele saltará de Bazã. Ele faz uma referência a Deuteronômio 33 e 22, dizendo que Moisés disse isso sobre o anticristo, que ele se levantará da confusão da sua iniquidade. Pois a palavra Bazã significa confusão. Então ele trará confusão. Ele reunirá e multiplicará os seus filhos, ou os filhos da confusão, ou os filhos da desobediência, como o apóstolo Paulo diz. Mas nos últimos dias, eles mesmos abandonarão o anticristo da mesma maneira que eles se organizaram para fazer o mal. Em Deuteronômio 33 e 22, o texto diz: E de Dan disse: Dan é leãozinho, saltará de Bazã. Nós sabemos que até Pedro, em 1 Pedro capítulo 5, cita o diabo como leão, aquele com quem procura um fraco, um vacilante, para que possa tragar. Ele ruge como se fosse um leão. Não o leão da tribo de Judá, o próprio Efraim, nos seus escritos diz, mas é um leão vindo de Dan. Onde nós encontramos a profecia básica e fundamental sobre o líder desta tribo, que é a tribo de Dan, são nas bênçãos de Jacó, de Israel, em Gênesis capítulo 49, no versículo 16 e 17, o seu pai profetiza sobre ele e diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan, serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. Olha que interessante. A tua salvação espero ao Senhor. E ele ainda diz isso depois dessa fúria de Dan. Dan seria o furioso que traria o mal. Essa profecia ela é tão cirúrgica que ela diz que ele julgará a nação de Israel, será um juiz, trará julgamentos. A Bíblia diz, com o profeta Daniel, que o iníquo mudará as leis e os estatutos. Ele mudará tudo. Por quê? Porque ele desejará que ele seja adorado. Ele será o soberano sobre as nações e ele também se colocará no lugar de Deus. E esta profecia diz que ele julgará Israel. E a profecia continua dizendo que ele é uma serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda. E aqui ele usa um paralelismo para falar sobre o anticristo. Ele é uma serpente e é uma víbora, caminho e vereda. E quem é serpente nas Sagradas Escrituras? Quem é aquele que o desejo sempre foi trazer o mal à humanidade? E o próprio livro do Gênesis diz que ele ferirá o filho da mulher, mas este ferirá a cabeça da serpente. E é aqui onde o texto está falando em Gênesis 49, versículo 17, que ele vai morder o calcanhar daquele que está no cavalo por trás. O nosso Cristo também, na linguagem apocalíptica, ele está vindo vitorioso no seu cavalo, assim semelhante ao anticristo também, com a linguagem apocalíptica sobre essa guerra, sobre essa batalha espiritual. Veja como é interessante. No século IV depois de Cristo, alguém tem esse discernimento cirúrgico das coisas do fim dos tempos. Não estamos colocando a palavra deste teólogo, deste homem de Deus, ao nível das Sagradas Escrituras, mas é uma exegese das Sagradas Escrituras. Isso mostra que esse pensamento pré-tribulacionista, dessa salvação para os cristãos antes do arrebatamento da igreja, que nós iremos citar ainda, não é uma coisa que foi criada lá no século XIX, mas é uma coisa que foi ofuscada, porque a igreja se tornou agora propriedade do Estado, os teólogos agora tinham uma outra intenção, e na Idade Média também ninguém nem se falou quase nada sobre escatologia e fim dos tempos. Ele continua dizendo, falando sobre o anticristo. Quando, portanto, chegar o fim do mundo, esse abominável, mentiroso e assassino nascerá da tribo de Dan. Ele será concebido da semente de um homem e de uma virgem vil, misturado com um espírito maligno e desprezível. Olha que interessante. Isso não está na Bíblia, principalmente essa questão dele ser de um homem, de uma virgem vil e do espírito imundo, mas o que nós podemos tirar aqui como verdade
é que ele sim será cheio daquilo que há da serpente, do espírito imundo, e biblicamente nós podemos inferir de que ele virá da tribo de Dan, como foi profetizado aqui por Jacó e também por Moisés. Ele diz que ele virá de um homem e de uma virgem vil. Isso mostra que o anticristo, que é aquele que está no lugar de Cristo ou contra Cristo, ele quer imitar o Senhor em tudo. Até na ferida mortal, no final da primeira semana, ele também quer imitar Cristo em tudo, para enganar as nações, enganando também os judeus como o seu Messias. A quinta verdade, trazida por Efraim, o Ciro, fala da questão da reconstrução do templo, do acordo que ele fará com os judeus, da quebra desse acordo e do sofrimento que ele imporá sobre a nação judaica. Vejamos o que ele diz. Portanto, quando recebeu o reino, dará ordens para que o templo de Deus, o qual está em Jerusalém, seja reconstruído para si próprio. Chegando lá, assentar-se-á ali como Deus e exigirá ser adorado por todas as nações, pois é carnal e imundo e um misto de espírito vil e carne. Então se cumprirá a palavra eloquente de Daniel, o profeta. Não conhecerá o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. Isso foi muito interessante. A muito ímpia serpente dirigirá para si mesma toda a adoração. Fará promulgar um decreto em que permitirá que os homens sejam circuncidados, conforme os rituais da velha lei. Então os judeus se congratularão com ele, por lhe ser devolvida a prática da primeira aliança. Então todos os povos de toda parte acorrerão a ele na cidade de Jerusalém, e a cidade sagrada será pisada pelos gentios por 42 meses, como disse o santo apóstolo no Apocalipse, o que dá 3 anos e meio, 1260 dias. Veja a dedicação deste homem, mesmo nessa época tão remota, de prescrutar, estudar a escatologia, estudar as Sagradas Escrituras. E muitas pessoas tentam colocar que naquele tempo os teólogos estavam tão preocupados em outras coisas que estavam atrasados. Mas esse homem, cristão, na Síria, estudou Daniel, profecias, Apocalipse, de uma forma tão profunda, que trouxe para nós também essa exegese sadia e profunda sobre o fim dos tempos. Dentro disso que foi dito por Efraim, o Ciro, ele confirma a questão da tribo de Dan e também a questão do desejo das mulheres. Não conhecerá o Deus de seus pais, nem o desejo das mulheres. Vamos para o nosso próximo ponto, ou próxima verdade de Efraim, o Ciro. E meu desejo é que você deixe o seu comentário, o que você acha sobre isso. E não se esqueça de compartilhar este vídeo, para que mais pessoas possam ter esse tipo de informação que é difícil de ser encontrada sobre uma teologia bem remota que confessa essa visão bíblica do pré-tribulacionismo. A sexta verdade dita por Efraim, o Ciro, está relacionada à dificuldade econômica e à compra e venda de alimentos e o sinal da serpente ou o sinal da besta. Ele diz que haverá fome extrema e muitas mortes, e só poderá comprar comida ou vender quem tiver o sinal da serpente na testa ou na mão. Ele ainda continua falando que mais aqueles que vaguearem pelos desertos, fugindo das faces da serpente, dobrarão os joelhos perante Deus, assim como fazem as ovelhinhas com os úberes de suas mães, sendo sustentados pela salvação do Senhor, e enquanto vagarem pelos lugares desertos da terra, comerão ervas. Veja que interessante a visão que ele já tem dessa situação das pessoas que fogem e não estão submissas ao regime do anticristo. E por isso não poderão aparecer nas cidades para comprar nada. Eles precisarão viver daquilo que estão nos campos. Na nossa oitava verdade, relacionada à interpretação desse teólogo do século IV, é sobre a vinda visível do Filho do Homem. Ele diz algo muito importante relacionado aos cristãos que virão com o Senhor neste período em que ele julgará as nações. Ele diz que o sinal do Filho do Homem aparecerá com grande poder e muita majestade, com todos os poderes do céu, com todos os coros dos anjos, com os que trazem nos ombros o sinal da Santa Cruz e com a trombeta angelical. Nós entendemos claramente que aqueles que trazem nos ombros o sinal da Santa Cruz
são aqueles que negaram a sua própria vida para servir ao Senhor. Então ele está dizendo aqui que os cristãos virão com o Senhor nos ares, já exaltados e já glorificados juntamente com o seu mestre. E aqui agora nós estamos chegando ao clímax dessas verdades desse estudioso do quarto século, que é a 9ª e 10ª verdade, que está relacionado ao livramento da grande tribulação dada pelo arrebatamento da igreja. Se você está gostando dessas verdades acerca deste homem de Deus, Efraim, o Ciro, então não se esqueça de deixar o seu like, conferir se você é um dos inscritos também e compartilhar para o máximo de pessoas que você puder. Na nossa 9ª verdade, Efraim exorta os cristãos a permanecerem firmes para se reunirem com o Senhor. E ele diz que nós devemos nos preparar para o encontro do Senhor Cristo, para que ele nos tire da confusão que assolará o mundo. Cuide para que não se cumpra a palavra do profeta: ai daqueles que desejam ver o dia do Senhor. Ele está se referindo a Amós, capítulo 5, versículo 18. Veja a visão panorâmica e o discernimento profundo que ele tem das Sagradas Escrituras. Ele usa os profetas, ele usa a Torá, Deuteronômio, ele usa a Gênesis, no capítulo 49, ele usa Apocalipse, também ele usa os escritos do Novo Testamento, falando do nosso Cristo e falando das referências ao profeta Daniel. Veja como isso é interessante. Então ele está falando aqui de que nós precisamos estar com o Senhor e não desejar o dia do Senhor, mas saber que Deus nos livrará dessa assolação e dessa confusão futura que há de vir sobre o mundo. E a nossa última e 10ª verdade relacionada aos estudos no quarto século de Efraim, o Sírio, um profundo amante das Sagradas Escrituras. Se você quer saber um pouco mais sobre Efraim, o Sírio, você deixa nos comentários sobre a pessoa dele, que nós traremos um vídeo sobre a sua biografia. Você acredita no arrebatamento secreto da igreja, deste evento iminente que irá acontecer a qualquer momento, nos livrando da ira futura ou do juízo da dispensação da graça que será derramado sobre aqueles que não aceitaram a Cristo? Eu creio nesse arrebatamento secreto. E cristãos do século IV, como esse grande estudioso, também acreditavam desta maneira. E nós finalizamos com a 10ª verdade trazida por este homem de Deus. E ele diz nos seus escritos: porque todos os santos e a eleita do Senhor serão reunidos antes da tribulação que está por vir, e serão levados ao Senhor, para que jamais vejam a confusão que assolará o mundo por causa dos nossos pecados. Veja que interessante. A palavra de Deus, ela é tão profunda e tão consoladora, que não importa também qual o nível teológico ou do contexto cultural que alguém se encontra. Se há uma comunhão verdadeira com as Sagradas Escrituras, se há uma vida piedosa e de santidade diante da presença de Deus, Deus nos dará discernimento da verdade. Então eu quero louvar a Deus pelos achados desses escritos antigos, que muitos deles ainda não estão nem traduzidos, e quando são traduzidos, nos revela que ao longo da história da igreja, muitos homens de Deus buscavam a presença de Deus de maneira clara, de maneira honesta, de maneira objetiva, e amavam tanto a edificação da igreja, que pregavam, ensinavam e profetizavam as Sagradas Escrituras para a nossa salvação. Que Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like em nome de Jesus. No nosso canal nós temos muito mais outros conteúdos relacionados ao arrebatamento, à grande tribulação e em escatologia no geral. Vou deixar mais 2 outras referências aqui para que você continue estudando conosco. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.